Diga comigo, e completou-se para Isabel o tempo. Vamos mais uma vez? Está assim na Bíblia vocês mesmos? Amém. Está assim? Então vou ler novamente. Todos comigo? E completou-se para Isabel o tempo. Diga amém. Amém. Pode sentar, glória a Jesus. Queridos, acabamos de ouvir uma palavra maravilhosa ao nosso coração, apresentando as qualidades de Jesus, como nosso rochedo, como nosso refúgio, como a sombra de uma grande pedra, de uma grande rocha. E nesta noite, chegando aqui, comecei a pensar em uma palavra para os nossos corações, e veio justamente esse texto, onde traz a história da nossa irmã Isabel. E quando nós vamos estudar a história de Isabel, é sabedor de todos que esta Isabel, ela foi esposa de um sacerdote por nome de Zacarias. Capítulo 1 e os versículos 5 em diante vai assim começar a narrar a história deste casal. A Bíblia vai dizer que Zacarias, cujo nome significa Jeová se lembrou. Como é o nome de Zacarias? Jeová se lembrou. Pois bem, então Zacarias, Jeová se lembrou. E Isabel, o nome Isabel é Deus é meu juramento. Vamos lá, se vocês entenderam como é o nome de Isabel? Deus é o meu juramento. Muito bom. Então, Zacarias e Isabel, eles pertenciam à linhagem sacerdotal. E o texto vai dizer que eles pertenciam à turma de Abias. Não dá para a gente entrar em detalhes, mas na época de Davi, foi dividido os sacerdotes em 24 turnos. 24 turnos. E a turma de Abias pertencia a um desses turnos, e cada turno servia durante um bom tempo. E a Bíblia vai dizer que este Zacarias era da turma de Abias. Cada sacerdote servia no templo 2 semanas por ano. A turma de Abias era a 8ª turma. Se eram 24, ele fazia parte da 8ª turma. E diz a Bíblia que estava Zacarias exercendo o sacerdócio diante de Deus. Foi escolhida a turma de Abias. Da turma de Abias, Zacarias pertencia a esta turma. E o texto vai dizer no versículo de número 6, que tanto Zacarias como Isabel eram justos perante Deus e viviam uma vida irrepreensível. Versículo de número 7 vai dizer que eles não tinham filhos. Isabel era estéril, e tanto Isabel como Zacarias já eram avançados em idade. E aí que eu descubro que nesta impossibilidade da nossa irmã Isabel e do seu esposo Zacarias, eu descubro que Deus é aquele que age nas impossibilidades. Deus é especialista em trabalhar nas impossibilidades. Quando nosso agir, as nossas forças, elas se limitam, e muitas vezes nós gostaríamos de fazer mais, que acontecesse mais, que surgisse mais oportunidades, e aí a gente vê barrado alguns sonhos nossos. Deus entra em ação, porque Deus, Ele gosta justamente disso, porque no versículo de número 37 deste capítulo, vai dizer que para Deus nada é impossível. Glória a Deus. E é interessante que na Almeida, revista e atualizada, há um complemento dizendo: para Deus nada é impossível em todas
todas as suas promessas. Tantas quantas forem as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém. É como que se Deus ele tem feito uma promessa e nas promessas de Deus está o sim, é como que ele está batendo martelo e dizendo: eu cumprirei todas as minhas promessas. Aleluia. Mesmo que pareçam impossíveis. E aqui nós vamos descobrir o impossível que Deus tornou possível. Por quê? Porque nós temos aqui 3 problemas. Primeiro problema era de que Isabel, aliás, 2 problemas, era que Zacarias e Isabel já eram avançados em idade. E é claro, quando chega o avanço da idade, também existem as impossibilidades de uma geração de filhos. Os filhos, eles surgem na vida de um casal até uma certa idade, porque depois de uma certa idade, a mulher, ela não vai ter mais condições de gerar. E aqui Isabel, a Bíblia está dizendo que ela já avançada em idade. Primeiro problema. Segundo problema é que seu marido também já era avançado em idade. E aí eu vou retificar, que na verdade são 3 problemas. Problema de Isabel, avançada. Segundo problema, seu marido também avançado em idade. Terceiro problema era que Isabel era estéril. E se ela fosse jovem, ela teria essa impossibilidade por ser estéril. Então, ela já era avançada e ela também já era uma mulher estéril. Queridos irmãos, é neste bojo de problemas que a Bíblia vai dizer, no versículo 8, que Zacarias está exercendo o seu sacerdócio diante do Senhor. E quando ele está exercendo o seu sacerdócio, versículo de número 9, vai nos chamar a atenção para alguns detalhes. Acompanhe comigo. Segundo o costume sacerdotal, coube a Zacarias entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Você note que tem crentes que eles, quando vêm à igreja, e muitas vezes nós como obreiros, dirigentes de igreja e até porteiros, ficam assim chateados com o crente que vem à igreja e não entra dentro da igreja, fica passeando lá fora. E para ficar fora é um trabalho exclusivo do porteiro, que está observando o que acontece dentro e fora. Mas tem crente que tem o prazer, chega, dobra o joelho e vai dar uma passeada, e vai para um canto e vai para outro, conversa aqui, conversa ali. Mas a Bíblia diz assim: coube-lhe a sorte de entrar no templo. Quanta gente boa hoje aqui em Moxotó, acendei? Em quanta gente boa tem aqui neste bairro, que poderia estar aqui, mas estão em suas casas. Alguns em conjuntos bem bonitos, casas bem bonitas que tem por aqui, e não acertaram a casa do Senhor. Mas coube a nós acertar a casa de Deus, não ficar do lado de fora, mas entrar nesta noite neste lugar. E há um segredo para quem veio à casa de Deus, e há um segundo segredo para quem entrou na casa do Senhor. Primeiro segredo é o segredo da alegria. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Segunda alegria, está dizendo aqui que coube ao sacerdote entrar no templo do Senhor, e ele entra não para o seu espectador. A gente, quando vem à igreja, não vem para assistir culto. Não tem gente que faz isso, né? Eu vou para a igreja assistir o culto. Se você vem para a igreja assistir culto, você vem para o lugar errado. A gente assiste quando vai para uma festa, quando vai para um cinema, que não é o nosso caso, graças a Deus. Quando vai para um circo, que não é o nosso caso, graças a Deus.